Olá, boa noite, amigos e amigas de Manaus, bem-vindos. Amigos e amigas do Brasil todo, bem-vindos. Já está chegando Flávia Paranhos, uma das profissionais mais experientes de marketing direto desse país, a Janete, a Camila, Maria Tereza, nutricionista especializada em aleitamento materno, a Maria Eunice, Thaís, o RJC Grupo, enfim, já estão chegando aqui vários amigos, a Marilda, a Eliette. Muito bem-vindos a todos vocês para a nossa 11ª live com notáveis. Nós começamos, mas a receptividade da nossa audiência nos faz ter cada vez mais entusiasmo para estarmos aqui, porque além da presença recebido feedbacks das coisas que estão sendo ditas aqui nas nossas lives e como tem contribuído nesses momentos em que a gente está mesmo precisando de ajuda. Boa noite também para Cristina Pinho, para Nery Lúcia, para a Líbia, que faz um trabalho belíssimo de crochê, que é lá do Rio Grande do Sul. Enfim, lembrando, bem-vindo Matheus, lembrando que nós somos o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o CIEAM, e que o CIEAM é uma entidade de classe que converge 200 empresas do Polo Industrial de Manaus. Boa noite para a Etienne também, que está chegando, que é consultora e que conhece bastante a realidade do Polo Industrial de Manaus. Fabi, bem-vinda. Nós começamos em 1999, lá no Centro da Indústria, o programa Encontro com Notáveis. E há 21 anos a gente realiza esse programa lá em Manaus presencialmente. São 10 palestras por ano, já realizamos mais de 200. E por conta da pandemia não foi possível continuar do mesmo jeito. Mas como a vocação do CIEAM é de contribuir para o fortalecimento de pessoas e de empresas, nós estamos aqui no Instagram com as lives com notáveis e essa é a nossa 11ª. Então, estamos falando de temas que ajudam as pessoas a enfrentar melhor estes tempos e estamos fazendo isso de uma maneira descontraída. É uma conversa leve, uma conversa agradável que as pessoas dizem, olha, não tá, o tempo passou e eu nem percebi. Bem-vindo ao Paulo Figueiredo. E foi assim que a gente foi, a Helena, a gente foi avançando. A nossa convidada de hoje é a Cíntia Lopes. Ela é mestre em psicologia, é escritora, é palestrante, já esteve lá no Encontro com Notáveis e aceitou o nosso convite para conversar sobre medo. Bem-vinda, Fernanda, bem-vinda, Helena. Agora eu vou convidar a nossa Cíntia para estar conosco aqui. Deixa eu para entrar aqui na nossa conversa. E o assunto não podia ser mais humano, né? Medo. Oi, Cíntia! Olá, prazer, maravilhoso esse trabalho que traz tanta esperança para todo mundo. Parabéns pela escolha da presença de todos vocês, sejam bem-vindos. E nós vamos fazer hoje, né, Ana, um creque-creque nessa mente negativa e vamos fortalecer o nosso pensamento rumo ao sucesso. Muito bom. Cíntia, quero agradecer desde já a tua boa vontade de estar conosco e continuo dando boas-vindas
para os amigos que estão chegando, Marilda, Rita, Raquel, vão se juntando aqui a Camila, a Lúcia, e nós vamos juntos nessa conversa. Então, vamos lá. Vou começar te perguntando o seguinte. A gente sabe que tensão, ansiedade, estresse, preocupação são sentimentos originados pelo excesso de futuro que tem na nossa mente, e a gente sabe também que são formas disfarçadas de medo. Já É verdade. a tristeza, a amargura, a sensação de injustiça, a culpa são um excesso de passado na nossa cabeça. E também são formas disfarçadas que o medo tem de se apoderar da gente. E, como eu falei, tudo isso são formas disfarçadas de medo. E todas essas formas disfarçadas de medo, elas se originam a partir de pensamentos negativos. Mas, Cíntia, como é que se formam os pensamentos negativos? Ana, veja, nós estamos numa dimensão hoje cada vez mais complexa, veloz, incerta, líquida, um excesso de referenciais, um excesso de informações. E a maioria, diria 80%, 90% dessas informações são de baixíssimas qualidade. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão nesse foco mórbido da negatividade, né? Das notícias catastróficas. Imagine você, Ana, que o indivíduo que acorda de manhã cedo e vai assistir uma edição do Jornal da Manhã, ele tem lá 20, 30 minutos de toda sorte de catástrofes, de tragédias, de todo o horror. E isso, sim, influencia a sua mente e faz com que realmente, né, ele já comece a pensar negativo. Então, eu sempre costumo dizer, né, existe um termômetro, um diagnóstico muito simples, Ana, para saber se nós nos deixamos dominar pelo medo e pelo pensamento negativo, que já já eu vou explicar as causas, as origens do medo, mas vamos a esse rápido diagnóstico, que é o seguinte: você tem medo da crítica? Você tem medo de ser julgado? Você tem medo de ser ridículo? Você tem medo da falta da aprovação externa? Você tem medo de não ser amado? Veja, se você respondeu sim para duas ou mais dessas perguntas, significa que você está ligado no externo, no exterior, no mundo, nas mazelas, nas dificuldades. E veja, Ana, do mesmo tamanho o mundo é dual. O que significa, não é? Polaridades, feio, bonito, claro, escuro, certo, errado. Do mesmo tamanho que existe uma catástrofe, existe uma coisa maravilhosa para nós observarmos. Então, minha primeira pergunta para todos nós nessa noite é: onde eu estou colocando o meu foco, na verdade? Por quê? Porque a minha energia está onde está o meu foco. Então, a pessoa que, não é, no seu ambiente externo, ela convive com pessoas muito negativas, muito vitimescas, ela é ligada na maldade do mundo. E agora, veja, as pessoas estão muito amedrontadas, não é? Com medo de perder o seu emprego, outras não estão conseguindo dormir à noite, outras estão se questionando se o seu trabalho, de fato, vai ser útil daqui a 2 anos, porque há uma reinvenção das profissões. Então, todos esses medos, não é, fazem com que realmente a pessoa comece a pensar negativo. E os psiquiatras, Ana, são unânimes em dizer que os efeitos nefastos, não é, de toda essa pandemia estão causando nas pessoas o quê? Uma série de problemas mentais, ansiedade, depressão, tudo isso que você citou antes, não é? É uma série de problemas com os quais ela precisa lidar agora. Então, veja, isso realmente é bastante preocupante. E aí você já deve ter ouvido falar, Ana, que o pensamento cria a realidade. Todos os mestres que passaram aqui por essa terra diziam, não é? Nós somos aquilo que pensamos. E se nós somos aquilo que pensamos, se assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é, que realidade que nós estamos criando por meio do nosso pensamento, sentimento, das nossas emoções, das nossas palavras? Será mesmo que as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento
tem a saúde física que merece, por exemplo, tem um equilíbrio financeiro, desfruta de um relacionamento afetivo, né, de qualidade. Será que essas pessoas, uma vez por ano, têm a oportunidade de conhecer lugares maravilhosos? Se nós respondermos não para alguma dessas perguntas, que realidade que nós estamos criando por meio dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos? Veja, Ana, desde a fase intrauterina, a nossa mente inconsciente ela vai catalogando imagens, memórias, contextos, situações, não é, que ficam lá no nosso inconsciente, criando padrões de comportamento. E veja, quando a pessoa muitas vezes, né, quer iniciar um empreendimento, quer ter um novo negócio, já começa a vir aquele pensamento negativo, mas será mesmo que eu estou preparado? Será mesmo que é para mim? Então, uma criança, até os 7 anos de idade, ou melhor, até os 4 anos de idade, ela recebe 100 mil não. Não faça isso, não faça aquilo, não mexa aí, sai daí que você não está pronto ainda. Então, nós temos também, influenciando esse pensamento negativo, muitas crenças de não merecimento. Veja, as pessoas que estão em casa, não é? Observe, se lá no inconsciente não tem aquela crença de eu não sou bom o bastante, eu não sou suficiente, não sou bom o bastante, não sou inteligente o suficiente. Não sou bonito, não sou interessante. Exatamente. Então, muitas vezes, isso paira na mente das pessoas. Por quê? Vou pedir para o pessoal de casa fazer assim, Ana. Faça assim com os dedos, por gentileza, com as mãos. Nós estamos assim, ó, de crenças negativas a respeito de nós mesmos. Por que você não consegue ser como seu irmão? Nós ouvimos, né, dos nossos pais com as melhores das intenções, dos professores. Apressa-te, seja perfeito. Isso não é para gente como nós. Então, muitas crenças estão lá inconscientes como programas rodando na nossa mente e muitas vezes nós não nos sentimos capazes. E a boa notícia que eu tenho para nós nessa noite, Ana, é que nós temos o poder, sim, de reprogramar a nossa mente. Por quê? Porque nós não fomos forjados nem no aço e nem no ferro, nós somos forjados de linguagem, uma linguagem ligada a uma imagem. Então, significa, e lá na frente, né, nesse nosso bate-papo aqui delicioso, eu vou contar para vocês como é que nós podemos reprogramar rapidamente essa nossa mente. Para quê? Para que a gente tenha pensamentos fortalecedores. E veja que curioso, Ana, por dia nós temos de 40 a 60 mil pensamentos. Como é que eu vou controlar tantos pensamentos? É uma verdade. Então, os pensamentos, eles começam a pulular na nossa cabeça e eu preciso fazer, de fato, uma intervenção. E aí eu gosto daquela metáfora do jardineiro e do jardim. Nós somos o jardineiro, ou seja, aquele que planta, aquele que semeia. E o jardim é a nossa mente inconsciente, que, independente de você plantar uma bela flor ou plantar ervas daninhas, é isso que você vai colher. Então, eu pergunto para o pessoal de casa, né? O que você faria se não fosse o medo? Quem você seria se não fosse o medo? Aliás, que oportunidades você tem perdido em razão de colocar o medo à sua frente? Daqui a 2 anos, o que você vai perder? Que oportunidades você vai deixar de ter em razão do medo? Essas reflexões são importantes para nós nos darmos conta de que o medo, gente, não é o nosso inimigo. Eu quero desmistificar aqui. O medo é proteção, o medo é prudência. Estamos vivos graças ao medo. Agora, o medo não pode estar na nossa frente nos detendo. Ele não é uma placa de pare, ele é uma placa de alerta. O medo está nos dizendo assim, Cíntia, presta atenção nessa situação porque ela é nova, ela é diferente, ela é complexa. Olha bem, por isso que a gente arregala os olhos, né, para entrar bastante luz, porque o medo é um portador de voz, é um mensageiro nos dizendo, te prepara. Quantos de nós, Ana, já não sofremos vários reveses na vida porque a gente deu as costas para o medo?
E quando nós damos costas para o medo, não significa que ele desaparece, eu só dei as costas, né, para o problema. Então, o medo é um forte aliado, é maravilhoso. Quando vem o medo, reflete, analisa, porque ele está mostrando onde está o meu lado sombra, não é? Então, trazer o medo como um forte aliado. O medo é proteção e ele precisa estar atrás de mim, me impulsionando, me jogando para frente. Então, eu achei muito interessante nessa sua primeira abordagem, achei muito útil quando você fala da dualidade, né? Tem o mundo que está do lado de fora, tem o mundo que tem do lado que está do lado de dentro. Então, é muito interessante quando você fala, se a pessoa começa de manhã e ela se expõe durante o dia a uma dose assustadora de notícias, de fake news, de notícias fraudulentas, de desgraças. E ela, se existe o do lado de fora, existe o lado de dentro. Se tem muito lado de fora negativo chegando, possivelmente tem pouco do lado de dentro se ajeitando e se arrumando, porque o que vem do lado de fora vem numa quantidade assustadora e negativo. Aí depois você trouxe a metáfora do jardim. Então, quem fica se submetendo a uma quantidade excessiva de conversas, de notícias, de programas, de filmes negativos, estaria semeando no jardim as sementes do medo e etc e tal. Como é que a gente faz para criar um filtro para esses pensamentos negativos? Maravilha, Ana. Essa é a boa notícia, né? Porque nós podemos triar, nós podemos selecionar o que entra nesse palácio mental, não é? Não deixe entrar alguém ou alguma coisa que não seja convidada. Então, nós precisamos realmente, conscientemente, deliberadamente, não é? Já começar a triar o que eu quero que entre na minha mente. Se um amigo meu melhor amigo, colocar, por exemplo, estricnina no meu café e eu tomar esse café, o que acontece? Eu morro. E muitas vezes, com a melhor das intenções, nós deixamos as redes sociais, os noticiários, os amigos com as melhores das intenções, até os familiares, né? Acabam muitas vezes nos influenciando negativamente. Uma frase que é muito citada hoje, não é, Ana? Do grande professor Jim Rohn, que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais convivemos. E aí eu pergunto, você convive com pessoas que te fortalecem ou te enfraquecem? Elas são mais professoras ou alunos? Elas te impulsionam ou te deixam na zona de conforto? Quem são essas pessoas com as quais você convive? Então já começa dentro da sua casa, né, de você realmente não se deixar muitas vezes afetar pela negatividade. Por isso que nós dizemos, né, que toda a nossa resposta está dentro de nós. Outro ponto importante, Ana, eu já perdi a conta dos anos que eu não sento mais à frente da televisão. Por quê? Porque os noticiários, como já dissemos, né, ele tem esse poder de condensar as negatividades. Então, também, né, mas, Cíntia, eu vou ficar alienado, não é mais para eu acompanhar o mundo? Não, até porque as notícias ruins, elas chegam rápidas, né? Mas feche os filtros das negatividades que acontecem. Quando você recebe um pensamento negativo, Ana, o que você precisa fazer? Agradece aquele pensamento, porque o pensamento negativo ele tem a sua função. Todos nós temos uma receita da tristeza. O que é a receita da tristeza? É colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, quem me dera não ter feito aquilo. Ou seja, um mau negócio, uma má parceria, um mau relacionamento. O medo estava nos avisando e pediu para nós analisarmos a situação com carinho. Lembra que o medo é proteção? O medo é o portador, né? Dizendo, olha, tem um perigo iminente aqui. Então, eu preciso realmente agradecer esse pensamento negativo,
analisar e questionar, né? O que eu preciso fazer para dar um passo além com segurança. Então, quando eu vou, por exemplo, fazer um novo negócio, fechar uma venda, atender um novo cliente, o que a mente crítica já nos diz, porque ela é ligada no medo, né? Lembra que medo é preservação, então todo o nosso sistema é configurado para nós ficarmos na zona de conforto, parados e quietos. Eu vou fechar um negócio, já vem a mente criticando, não é? Olha, não vai dar certo, você vai perder dinheiro, você vai confiar nessa pessoa. Então, a gente já precisa ir além desse questionamento e dizer, sim, eu já fiz o dever de casa, eu já fiz um contrato, eu já fiz, né? Eu sei que essa pessoa é uma pessoa confiável e eu vou além e convido o medo para participar da mesa comigo, né? Eu não fico paralisada do medo. E o problema, Ana, é que a maioria das pessoas, não é, do nosso entorno, elas estão nesse foco mórbido do medo, não é? Parece que agora tudo, né, virou negatividade. Outro dia eu fui no caixa eletrônico para tirar dinheiro, lá tinha um senhor dizendo, nossa, nós éramos felizes e não sabíamos, né? Agora nada vai ser como antes. E eu pensei, que bom que nada vai ser como antes, não é? Porque nós vamos ter que aprender a fazer mais com menos, nós vamos ter que aprender a nos reinventar, nós vamos ter que aprender realmente a buscar ajuda, a buscar novas habilidades, e tudo isso nos projeta para o sucesso. E a partir de agora, não é? Qual é o foco? Eu vou pedir para o pessoal de casa, Ana, e você pode fazer aí também, não é? Olhar aí no seu ambiente, no seu entorno, por gentileza, tudo que você vê de vermelho. Dá uma olhadinha no que tem de vermelho aí. E Tem alguma coisa de tem muita vermelho? coisa aqui de vermelho perto de mim. Tem uma caixa, tem um Ah, tapete. maravilha! E agora eu vou pedir para você, Ana, me descrever dois objetos aí do seu escritório, do seu ambiente, que sejam verdes. Verdes, uma agenda, dois quadros na parede. Aham! Você titubeou um pouquinho para me dizer o que é verde, né? Por quê? Porque o foco estava onde? No vermelho. Estava no vermelho. Se eu perguntasse do vermelho, rapidamente você iria responder, mas agora o verde eu fiquei um pouco confusa. Então, o que significa? A nossa energia vai para onde está o nosso foco. Onde que nós colocamos o nosso foco? É nas possibilidades, é nas oportunidades. E eu digo sempre, Ana, se nós não sairmos dessa pandemia, dessa crise, com algum ganho real, com alguma nova habilidade, com alguma nova oportunidade, não valeu de nada essa pandemia. Eu tenho até uma amiga, uma querida amiga coach, que diz, né? Se essa pandemia não passou ainda, é porque ainda não aprendemos as lições, não é? As bênçãos que estão atrás dessa aparente tragédia. Então, o que está no atrás do atrás? O que a professora Dor quer nos ensinar? Não é? O que eu preciso enxergar e colocar o foco, Ana, nas possibilidades? Porque eu conheço muita gente também que está se saindo muito bem nessa pandemia. Está com quietude, com paz de espírito, com serenidade. São pessoas que, né, elas estão tranquilas, por quê? Porque no solo da mente delas, elas plantaram o quê? Plantaram flores, não é? São aquelas pessoas que estão sempre ligadas, e depois eu vou dar aqui os caminhos, não é? Para desenvolvermos uma mente fortalecedora. Elas estão sempre ligadas no positivo, estão sempre ligadas na possibilidade, elas estão ligadas no que eu posso fazer apesar de. Então, o foco é tudo, né? O que eu posso fazer apesar do desafio que nós estamos vivenciando? Cíntia, você fez uma abordagem nessa questão que me deixou muito satisfeita e que eu queria, inclusive, ressaltar. Você disse que nós temos lá de 60 a 80 mil pensamentos por dia. E você fez uma abordagem muito bonita, dizendo primeiro que o medo tem um lado de positividade, de preservação, de proteção,
E depois você disse que quando chegasse um pensamento negativo, que não era para a gente brigar com esse pensamento, até porque brigar com milhares de pensamentos é muito desgastante. Você disse para a pessoa ter um sentimento de gratidão, porque de alguma forma o pensamento negativo poderia estar chegando com uma nova informação. Então, eu agradeço a esse pensamento, mas não me prendo a ele. Eu vou para o meu foco. Eu achei Isso isso é. extremamente fortalecedor. Queria que você conversasse um pouco mais conosco sobre isso. Quer dizer, eu não luto contra o pensamento negativo, eu olho para ele como um alerta, mas eu não perco meu foco. Como fazemos isso? Isso, até quero perguntar, Ana, você está me ouvindo bem? Estou. Tá tudo certo? Eu estou. Eu estou ouvindo aqui agora bem baixinho. Será que o pessoal de casa está nos ouvindo bem? A nossa audiência costuma ser participativa. Acho que se tivesse algum problema com o som, eu acho que a nossa audiência teria nos avisado. Ok, então vamos lá. Eu estou te ouvindo bem baixinho, mas Aham. eu. A sua pergunta é como é que podemos? Primeiro, essa postura de positividade que a gente tem Certo, quando vem o pensamento negativo e olhar para ele como um alerta, mas certo. não se deixar levar por ele e não perder o foco, olhar para o pensamento como uma sinalização. Perfeito, exatamente, Ana. Trazer o medo como nosso aliado, né? Fazer dele o nosso maior parceiro. E aí existem várias ferramentas, né? Vários caminhos que nós podemos entregar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, não é? De como sentir medo e ir em frente. Por exemplo, eu trabalho, não é, com processos de apresentações em público, falar em público, trabalho com grandes executivos e às vezes ele diz, poxa, Cíntia, mas eu estou preparado, eu estudei o assunto, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência. Mesmo assim, o medo está presente. Eu não consigo superar o medo. E aí eu sempre reitero, né? O medo não se supera. O medo apenas nós podemos controlá-lo. Grandes homens da história não eram homens que tinham ausência do medo. Eram homens que agiam adequadamente apesar do medo. Então, cuidado para não se sabotar. E aqui entra a nossa autorresponsabilidade, Ana, que é essa capacidade, essa habilidade de dar respostas. E muitas pessoas, elas se sentem culpadas, não é? Porque, eu não fiz isso, porque eu tenho medo, me sinto inseguro. E eu costumo dizer, troque a culpa pela responsabilidade. Você não tem culpa de nada, mas você é a causa de tudo. Então eu preciso assumir responsabilidade, não é, pelos meus medos e não deixá-los me sabotar. Isso é muito importante, não é? Porque tem muita gente que diz: eu me sinto culpado porque eu não dei uma boa educação para os meus filhos, ou eu me sinto culpado por determinada coisa. Não, não se sinta culpado, mas você sim é o criador da sua realidade e você é responsável por tudo que lhe acontece. Então, eu vou dar aqui, Ana, alguns caminhos importantes que nós temos para construir essa mentalidade vencedora, não é? Como é que a gente pode ir à frente apesar do medo? Em primeiro lugar, eu quero dizer, antes de dar essas dicas simples, mas preciosas, que nós não somos a nossa mente. Como assim, né? Agora o pessoal de casa está dizendo, nossa, mas como é que é esse processo, né? Eu não sou a minha mente. Eu sou uma consciência, eu sou uma essência divina que tem uma mente. Portanto, eu sou a observadora da minha mente. E quando eu me desidentifico, Ana, com a minha mente, eu consigo dominá-la, eu consigo realmente, né, estar no manche da minha vida, ser a protagonista da minha história. Eu consigo realmente ser a autora da história da minha vida. Então, o que acontece? Eu devo controlar essa mente de que forma? Quando vem um pensamento negativo,
eu rapidamente questiono, né? O que está por trás dessa negatividade e substituo por um pensamento negativo. Eu vou atender um cliente importante hoje, a mente já vai dizer isso, ele não vai nem te atender nessa pandemia. Não vai dar certo, você vai perder o seu tempo. Imediatamente eu agradeço aquele pensamento e digo, sim, eu estou preparado, sim, eu vou marcar com esse cliente, vou fechar negócio, vamos fazer parceria. E eu, Ana, durante o dia, no mínimo 3 vezes, né, eu reitero para mim mesma aquele pensamento de qualidade, que é diferente de pensamento positivo. Qual é a diferença de pensamento positivo para pensamento de qualidade? Pensamento positivo é eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Muda a minha realidade? Não. Mas pensamento de qualidade é o que eu posso fazer para garantir que eu seja atendida por esse cliente? O que eu posso fazer? Quais são os recursos que eu tenho, não é, para realmente eu atingir esse meu objetivo? E aí eu vou para a ação. E olha que fantástico isso, Ana. Medo e ação não combinam. Quando eu ajo, quando eu entro em marcha, quando eu entro em ação, o medo se acua e bate em retirada como se fosse um cachorrinho acuado diante da situação. Então eu vou para a ação, eu ajo, não é? Eu tenho agora, eu estou com placa de alerta lá, o medo pode ser meu aliado, mas ele está onde? Ele está atrás de mim me impulsionando. E eu vou para a ação, né? Eu tenho realmente responsabilidade pelos resultados que eu quero. Então, substituir pensamentos positivos por negativos é muito importante. Quando você ouvir pessoal de casa, né? Ah, eu não sou bom o bastante. Ué, por que eu estou pensando isso? É claro que eu sou boa o bastante. Olha as conquistas que eu já tive. Olha a família que eu construí. Olha o trabalho que eu tenho. Olha as minhas realizações. Sim, eu sou inteligente, eu sou capaz, é para mim, eu sou forte. Substitua, né? Converse com você mesmo, mude essa vozinha. Que vozinha? Essa que está perguntando que vozinha? Essa vozinha, ela te fortalece? Não, Cíntia, geralmente eu acordo de manhã já meio, né, negativo. Então, ó, creque, creque, creque. Mude esse pensamento negativo pelo pensamento positivo. O segundo caminho, Ana, que tem a ver com essa primeira dica, são as afirmações. Louise Hay, maravilhosa, lá na década de 50, infelizmente faleceu faz 2 anos. Louise Hay, nos Estados Unidos, através daquele livro, Você Pode Curar a Sua Vida, nos mostrou o poder das afirmações. Quando você invoca dentro de si, né? Quando você traz de dentro de si aquela invocação positiva, não é? Eu sou o poder, eu sou a força, eu sou o amor, eu, não é? Eu vou para frente com a minha força, eu posso, eu consigo, é para mim, eu sou a voz. Você, não é? Se capacita, você se empodera, a sua fisiologia muda e você vai para a ação. Então, tenha lá um dever de casa aí para o pessoal que está nos ouvindo, né? Tenha a sua lista de afirmações. Eu tenho o meu celular e eu leio todos os dias, né? Cíntia, você é uma grande profissional, você inspira as pessoas, você transforma a realidade das pessoas, você é bonita, você é saudável, você está no peso. Eu me cumulo, né? Eu calejo os ouvidos interiores com essas afirmações que vão me dando musculatura para o pensamento positivo. Lembra que nós temos o poder de mudar o nosso diálogo interno, essa programação inconsciente que nós recebemos desde a fase intrauterina, de criança. Como é que se muda? Por meio das afirmações. E, Ana, você já deve ter ouvido falar, que eu sei que você é uma estudiosa, desse grande cientista da física quântica, o Greg Braden, Sim. né? E ele nos dá o pulo do gato. Ele diz que não basta a gente reprogramar o nosso inconsciente com afirmações e com palavras. Nós devemos colocar sentimento, emoção. Então, quando você fala, né? Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Eu vou para frente com a minha força. Eu sou a voz, eu sou o poder, eu sou a saúde, eu sou o amor. Eu sou, não é, Deus em ação. Ah, ninguém lhe segura, né? Porque agora você está inspirado, né? Você está capacitado para realmente ir lá e fazer o que você tem que fazer e buscar o resultado que você tanto quer.
Então, em primeiro lugar, né, substituir pensamentos negativos, fazer afirmações. E o terceiro ponto, Ana, é viver no agora, viver no presente. Você disse no início da nossa conversa de hoje, não é? Ou as pessoas estão no passado, e excesso de passado é depressão, ou as pessoas estão no futuro, excesso de futuro é ansiedade. Então, fique no agora. O que é o agora? Eu estou agora conversando com a Ana e com todos esses maravilhosos ouvintes, eu estou aqui curtindo, né? Estou em estado de flow, nada toma minha mente nesse momento, porque eu estou aqui, mente, corpo, espírito, todos integrados nessa conversa, e eu estou vivendo agora, sentindo o meu corpo, não é? Sentindo o meu rosto aquecido, sentindo a minha voz. Isso é viver no agora. E quando eu estou no agora, Ana, eu não tenho problemas, porque aqui eu estou protegida, aqui eu estou com as pessoas que eu amo, no aqui e agora é onde onde estão as infinitas possibilidades. Então, viva esse presente, não é? Quando você está com seus filhos, esteja com seus filhos, abrace, beije seus filhos, olhe nos olhos, converse com eles. Quando você está no seu trabalho, esteja no seu trabalho, né? Sinta o que é ser útil numa empresa, né? Como diz o grande filósofo romano Cícero, né? Certifica-te que és fator de soma na tua vida e na vida dos outros. Eu estou sendo fator de soma. Então, esteja nesse agora. Por quê? Porque a mente, ela é tagarela, a mente, ela está sempre ligada no medo. E se você der vazão, se você não controlar a sua mente, ela é como um carro desgovernado, não é? Que anda por aí e comete uma série de prejuízos. Então, estar no presente, estar no comando da sua vida, estar no manche da sua vida. Isso é muito importante. O próximo caminho, Ana, e a palestrante da edição anterior, maravilhosa, né, a Meuri, falou muito disso, do poder da gratidão. Parece que hoje todo mundo está falando de gratidão e meio que caiu na banalidade, mas a gratidão, a energia da gratidão, é a energia mais poderosa e mais divina que um ser humano pode lançar mão para se colocar no presente e para se sentir grato das coisas que ele já desfruta. Então veja que interessante, é impossível sentir medo e gratidão ao mesmo tempo. Ou eu sinto medo, ou eu sinto gratidão. E quando eu sinto gratidão, o meu foco está no quê? Nas possibilidades, na prosperidade, na abundância, nos meus recursos internos, nos recursos que eu tenho no meu entorno. Quando eu estou grata, Ana, eu dou para o meu cérebro a certeza de que eu sou capaz, de que eu sou privilegiada, de que eu sou abençoada. E o meu cérebro precisa, sim, não é, dessa certeza, ele precisa ter certeza de que ele consegue. Então, seja grato, porque nada é banal. Se você tem comida na geladeira, se você tem uma cama quentinha, se você tem uma família, isso não é banal, não é? Isso é o máximo da dignidade que nós podemos alcançar, né, na plenitude do ser humano. Então, se sentir grato realmente é muito importante. Mais um dever de casa para o pessoal de casa, todos os dias, não é? Coloque lá 10 coisas pelas quais você é grato. E coloque, não é? Como diz o Greg Braden, coloque emoção, coloque sentimento. O que vai acontecer, Ana? Quando você agradece, né? A graça desce, como se diz, não é? Você está pronto para receber mais e mais, mais e mais. Então, isso é realmente maravilhoso. O Cíntia, próximo caminho que nós temos, ter metas, ter objetivos. O que eu quero para a minha vida? Não deixe a mente ao léu, né? Não deixe a mente desgovernada. Dê clareza para a sua mente. Clareza é poder. Quando a minha mente sabe o que ela tem que fazer, ela não procrastina. Procrastinação vem do latim procrastinare, para além do amanhã. Por que eu procrastino? Porque eu fico na dúvida e dúvida é dois. Então, quando eu tenho clareza, eu vou para a ação. Por isso, eu tenho que ter metas claras, objetivos. E não são grandes coisas, não. Pode ser pequenas metas diárias que me façam ir para a ação. Por quê? Porque todo o meu poder está na ação.
Perguntaram uma vez, Ana, para o grande industriário americano Andrew Carnegie, que foi o homem mais rico dos Estados Unidos no século XIX, foi estudado por grandes autores. Perguntaram para ele, lá no Carnegie Hall, né, em Nova York, se ele tinha um conselho prático para fazer as pessoas terem sucesso na vida como ele. E aí ele pensou e ele disse, olha, tem uma coisa muito simples, mas que é o segredo do meu sucesso. Qual é? Todos os dias à noite, estabeleça lá 6 objetivos, 6 prioridades que eu tenho para o meu dia seguinte. Né? Estabeleça as 6 coisas mais importantes por ordem de prioridade. E aí, no outro dia, você vai, né, da coisa mais importante para menos importante, e você termina o seu dia garantindo que essas 6 coisas sejam cumpridas. Olha que fabuloso, Ana. Quando eu estabeleço prioridades, e essas prioridades podem ser o quê? Uma hora de caminhada, almoçar com a minha mãe, atender 3 clientes, brincar com os meus filhos, fazer uma meditação. O que eu não posso deixar de fazer durante o meu dia que garante um dia de qualidade, que faça com que eu chegue à noite e durma o sono dos justos, não é? Sabe quando você recebe aquela felicidade como subproduto do dever cumprido? Quando você sabe, né, que você cumpriu o seu dever, você fez o seu trabalho com amor, você é fator de soma na vida das pessoas que você ama, da sua empresa, da sua comunidade, você sim alcança a felicidade e dorme o sono dos justos. Por quê? Porque você estabeleceu metas para você. Então, isso é muito importante. Eu pergunto para o pessoal de casa, será que você acorda de manhã e deixa a mente divagando? Sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar ligada, não é? Em tudo que não concorre para a sua felicidade e para os seus objetivos. Então, ter metas é muito importante. E uma última dica desse assunto, Ana, que eu quero dar, parece mórbido o que eu vou falar, mas para mim é a coisa mais importante. Veja, 80 anos, 90 anos vividos nessa terra. É um bruxelear de velas, né? É um piscar de olhos. Então, olhe para a sua vida como se você já tivesse, não é? Esses 90 anos. Olhe para trás e pense, eu tenho uma história bacana para contar, eu tenho uma história de valor que eu me orgulho, eu fiz o que realmente o meu coração queria, eu segui os meus valores, os meus princípios, aquilo que eu realmente julgava que era certo, ou será que eu fiquei dando ouvido para o mundo, não é? O que o mundo diz que é sucesso? Será que eu me impressionei com o dourado das coisas? Ou realmente eu construí algo de valor com o qual eu me orgulho? Veja, Ana, tem pessoas que passam pela vida como um gato num telhado do zinco quente. Só sente o calorzinho. Por quê? Porque elas realmente não seguem o seu coração. Então, a partir de hoje, não é? Coloque lá no papel, porque tudo que está no papel é importante. Quais são as coisas que eu quero realizar durante a minha vida? Não é? O que faz com que eu tenha realmente prazer de viver? Que legado que eu quero deixar? E lembrando que legado não é herança, legado é o seu exemplo de inspiração, de entusiasmo, de alegria. Faça isso, né? E você vai ver que realmente a sua vida vai valer muito a pena. Você já notou, Ana, que centenários do mundo todo, japoneses, orientais, que vivem mais de 100 anos, são aquelas pessoas serenas, tranquilas, que têm quietude, que sabem controlar a mente e o coração, que são pessoas observadoras dos seus próprios pensamentos e sentimentos, que são pessoas que realmente se interiorizam e ouvem a voz do seu coração. Ah, essas pessoas comumente são longevas, não é? Por quê? Porque elas adquiriram a paz, né? Aquela paz interior, aquela consciência de felicidade e divindade que nós temos dentro de nós. Então, pensar na nossa morte não é mórbido, não. Não é? Pensar na nossa morte nos garante que nós realmente tenhamos uma vida que valha a pena, pautada em valores, pautada em princípios e contribuindo com as pessoas que nós realmente amamos. Cíntia, quantas coisas lindas você disse. Mas eu gostaria de enfatizar
para a nossa audiência um comentário que você fez de que a gratidão e o medo são incompatíveis. Então, todas as vezes que a gente é grato, a gente afasta de nós o medo e afasta os pensamentos negativos. Eu sou uma fã da gratidão e aqui está meu Maravilha. caderno de gratidão que eu escrevo todos os dias há muitos anos, agradecendo por todas as coisas diariamente. Então, gostaria de dar meu testemunho do efeito que a gratidão tem de nos deixar fortalecidos. A outra coisa muito linda que você falou lá no comecinho da sua explanação é que nós não somos apenas a mente que pensa. E esse comentário, ele pode, em algum momento, assustar as pessoas, porque a gente foi treinado a valorizar a nossa mente que pensa como se fosse o maior patrimônio, o maior legado, como se fosse o maior tesouro que a gente tem. E todos os estudos mostram que a gente é mais do que apenas a mente que pensa. Então, alguém que se acha 100% a sua própria mente está vivendo com uma parte só daquilo que Deus lhe deu. Então, é muito lindo quando você fala de olhar para um pedaço de você que não é a mente que pensa. É alguém que observa a mente que pensa. E aí a gente consegue ter muito mais controle sobre nós e sobre a vida. Não um controle como se fosse rédea, mas um controle no sentido da gente entender que nós somos maiores do que a mente que pensa, nós somos mais poderosos do que a mente que É pensa. verdade, Ana. E aí é que a gente fica mais fortalecido, não é, Cíntia? Maravilha, nós não somos seres físicos tendo uma experiência espiritual, dizia Teilhard de Chardin, né? O grande filósofo jesuíta francês. Nós somos, sim, seres espirituais tendo uma experiência física. Então, eu sou uma essência, uma consciência que tem uma mente que deve estar a serviço da minha vontade, a serviço do meu coração. Então, Ana, hoje eu controlo a minha mente como eu controlo a minha mão, como eu controlo a minha perna, como eu controlo um braço, por exemplo, né? A mente está sempre a serviço do que eu quero, a serviço do bem. Então, por isso que eu treino, né, a minha mente para a felicidade, né? Eu faço ela ter o tempo todo, né? Esses hormônios de qualidade que nós adoramos, serotonina, endorfina, anandamida, esses hormônios que nos fazem nos sentir bem, através do quê? Da prática da gratidão, das afirmações, das atividades físicas, da meditação, da visualização. Tudo isso é maravilhoso, não é? Para que você tenha pensamento de qualidade. A visualização, por exemplo, né? Maravilhoso quando você coloca a emoção e você vive dentro de você aquilo que você quer, aquilo que você sonha, já agradecendo no presente. Então, veja, todas as ferramentas estão nas nossas mãos. E para isso, Ana, eu quero dar duas dicas. O livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, né, que foi considerado o livro mais brilhante do século XXI na categoria espiritualidade, e o filme O Poder Além da Vida, que se você não assistiu, não é? Assista com a sua família, que é maravilhoso. Acho que eu já assisti umas 10 vezes e tenho vontade de assistir mais 10, porque nos mostra esse poder de você viver no agora e no presente. Recomendo tanto o livro quanto o filme. Eu vou pedir para alguns amigos da nossa audiência que conhecem as obras de Eckhart Tolle para, por favor, escreverem aqui nos comentários o nome completo desse nosso mestre, porque aqui na nossa audiência tem Lídia Cardoso, tem Cristina Pinho, que são fãs
de Eckhart. Então, por favor, escrevam aí nos comentários o nome completo desse mestre que escreveu O Poder do Agora, escreveu O Poder do Silêncio, escreveu Praticando o Poder do Agora, escreveu Praticando o Poder do Silêncio. São livros libertadores e que podem, Maravilhoso. nesse momento, servir de muito fortalecimento, não é, Cíntia? É isso aí, Ana. E eu ouvi dizer que em 2 anos, no máximo, não é? A meditação, o silêncio vão ser práticas necessárias para que nós possamos manter a nossa mente em equilíbrio e a nossa mente saudável. Por quê? Tamanho é, como conversamos no início da conversa, o excesso de estímulos, não é? Então, feche esses estímulos negativos e realmente se interiorize, né? E viva no presente, porque é no presente que estão as infinitas possibilidades, e quando a gente está no presente, nós estamos absolutamente gratos e felizes. Isso é muito importante. Muito bom. Cíntia, querida, estamos nos aproximando do final do nosso encontro. Que delícia de conversa! Maravilha essa conversa. Quanto conteúdo lindo! Meu coração se sentiu tocado pelo seu coração, pelas suas palavras, pela Maravilha. vontade que a gente sente em você de distribuir essas informações. Você faz isso com doçura, faz isso com gentileza. Então, Que legal, eu maravilhoso. assisti e meu coração foi banhado com as suas palavras. Por Que favor, legal, Ana. nos fale o Privilégio. seu site para a nossa audiência poder conhecer mais ainda suas ideias. Certo, eu tenho um canal no YouTube que é Palestrante Cíntia Lopes, com mais de 200 vídeos lá sobre como nós podemos superar o medo, dominar a nossa mente, fazer apresentações de sucesso. Tenho as mentorias online também, o curso Comunicação de Excelência, Vença a Timidez e Conquiste o Sucesso Profissional, que é maravilhoso, não é? Porque quem se comunica realmente tem poder. E eu quero deixar à disposição, Ana, essas ferramentas, não é? E dizer para as pessoas que nos acompanham carinhosamente, não é? Que se você pensa que pode, ou sonha que pode, vai lá e comece. Por quê? Porque ousadia tem muito de imaginação, poder e mágica. Ouse fazer, e o poder a cada um de nós será dado. E que você tenha sempre um novo passo de dança e asas para voar. E que essas asas lhe levem lá longe, onde você quer chegar. E algum dia, quem sabe, a gente se encontre para celebrar. Cíntia, muito obrigada. Uma delícia estar com você. A abundância de conteúdo, a generosidade de informação, assim, incrível. E a gente sabe que cada um de nós dá aquilo que tem. A nossa audiência está aí, uma porção de comentários bonitos sobre o seu conteúdo. Que legal. Lembrando aos amigos que essa live com a Cíntia Lopes vai ficar gravada lá no Instagram e que você pode acessar a qualquer momento. Na live da próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre comunicação não violenta, porque Oba! Tudo a ver. eu tenho escutado pessoas dizendo que o nível de agressividade é imenso. Às vezes a pessoa agride a outra porque a máscara está mal colocada, às vezes a pessoa agride a outra porque a pessoa passou perto demais. Então, vamos conversar na próxima quinta sobre isso. Como é possível a gente se comunicar e dizer coisas que às vezes até nem são tão fáceis de dizer, mas que não precisam ser agressivas. Comunicação não violenta na próxima quinta-feira. Lembrando que as pessoas que têm a ver, elas se encontram.
Então, É verdade. até que a gente se encontre novamente, eu vou pedir ao Todo-Poderoso que Ele retenha cada um de vocês carinhosamente na palma da sua mão. Obrigado a todos. Nós nos encontramos na próxima quinta. Muita saúde para todos nós. Obrigado. Beijos a todos. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês, gente. Amei. Muito obrigada. Beijos, Tchau. beijos. Tchau. Tchau.